Olá, boa noite. Começa agora o debate do Grupo Diários Associados entre os candidatos ao governo de Minas Gerais. O programa é realizado em conjunto pela TV Alterosa, Jornal Estado de Minas, Jornal Aqui e Portal Uai. Participam deste encontro os candidatos de partidos que têm representatividade no Congresso Nacional. A disposição dos candidatos nos púlpitos e a ordem de apresentação deles seguem sorteio realizado antes do debate. São eles: Claudinei Dulim, do Avante; Fernando Pimentel, da coligação Do Lado do Povo; Dirlene Marques, da coligação Frente Minas Socialista; Antônio Anastasia, da coligação Reconstruir Minas; João Batista Marisguia, da Rede; e Adalcleber Lopes, da coligação Minas Tem Jeito. As regras para o debate foram definidas pela produção, em comum acordo com os candidatos. Em caso de ofensas pessoais, o candidato citado poderá pedir direito de resposta. Isso deve ser feito durante o intervalo comercial pelo próprio candidato. O pedido será analisado por uma comissão de representantes da emissora, que é integrada também pelo advogado Ricardo Tavares. Este debate é transmitido ao vivo pelo site alterosa.com.br e pela página do Portal Uai no Facebook. O endereço é facebook.com/Portal Uai. Vamos ver agora as regras do debate. O debate terá 4 blocos. No primeiro, os candidatos respondem às perguntas dos jornalistas do Grupo Diários Associados. O jornalista escolhe quem responde e quem comenta. No segundo e terceiro blocos, os candidatos fazem perguntas entre si, a partir de sorteio feito na hora. Cada candidato só pode ser perguntado uma vez por bloco. Na quarta parte do programa, as considerações finais encerram o debate. Então, neste primeiro bloco, os jornalistas do Grupo Diários Associados vão fazer perguntas aos candidatos. O primeiro jornalista a perguntar é Marcelo da Fonseca, dos jornais Estado de Minas e Aqui e do Portal Uai. Olá, Marcelo, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, candidatos. Qual candidato que você escolhe? Quem responde a primeira pergunta é o governador Fernando Pimentel, candidato do PT. Por favor, candidato, pode ir ao centro do debate e para responder. E quem comenta a primeira pergunta é o senador Antônio Anastasia, candidato do PSDB. Candidato, a situação dramática do Caixa do governo estadual aflige especialmente os servidores. Um dos maiores embates dos últimos meses está na questão do parcelamento do pagamento do funcionalismo. Se não houver a perspectiva de colocar os salários em dia a curto prazo, existe possibilidade de incluir na mesma escala todos os servidores, uma vez que para policiais militares, por exemplo, o parcelamento é menor? Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio, por favor. Primeiro, boa noite aos nossos telespectadores, boa noite aqui também à equipe da TV Alterosa, aos meus colegas candidatos. A questão do parcelamento, de fato, é uma questão que nos preocupa a todos nós, e a mim especialmente, que sou governador. Ninguém parcela salários porque quer. Nós encontramos o Estado numa situação deplorável do ponto de vista do Caixa, do ponto de vista orçamentário e financeiro. Fizemos o possível para corrigi-la, mas, infelizmente, o golpe de Estado que houve no Brasil em 2016 agravou ainda mais a situação. Por isso é que nós temos esse parcelamento. O parcelamento é feito de maneira a garantir o pagamento dos salários dentro do mês. Isso nós vamos conseguir esse mês, com toda certeza, e vamos manter nos meses seguintes. E estamos tomando providências para reduzir os prazos, de maneira que não haverá necessidade, possivelmente já no próximo mês, de 3 parcelas, e sim apenas de 2. Quanto à distinção entre as categorias, de fato, a área de segurança tem recebido um pouco antes das outras, em função da prioridade que a gente dá a essa área. Se nós não tivermos segurança, é impossível sair de casa para trabalhar, sair de casa para ir para a escola, enfim, as outras atividades ficam prejudicadas. Então, há uma prioridade para a área de segurança, mas todas recebem e 85% dos salários são pagos na primeira parcela. Quase 85% dos salários são liquidados na primeira parcela. Então, é o que é possível fazer e nós estamos fazendo. Candidato Anastasia tem 1 minuto para comentar. Boa noite aos telespectadores, boa noite, Beni, boa noite aos candidatos, senhoras e senhores. A situação é dramática.
Na realidade, hoje, há um desrespeito aos servidores, porque a escala que é publicada, muitas vezes, não é cumprida. E, lamentavelmente, os servidores ficam sem receber e sem fazer o seu planejamento. Eu queria pedir aos servidores que se lembrem bem como era o meu tempo, como conseguimos pagar religiosamente no 5º dia útil, também o 13º, e ainda tínhamos o adicional de produtividade. Mas o problema hoje não é só a questão dos servidores, é a questão das prefeituras, que também não estão recebendo o que merecem receber em termos de valores constitucionais. E daqui a pouco vão começar também a atrasar o salário dos servidores municipais. Minas encontra numa situação muito difícil e vamos ter de trabalhar de maneira muito firme, com muita energia, muita criatividade, para colocarmos novamente o Estado nos trilhos do desenvolvimento e, por isso, vamos juntos reconstruir Minas Gerais. Candidato Pimentel tem 1 minuto para a réplica. É impressionante como que o candidato Anastasia omite o fato de que o grande responsável pelo rombo das contas públicas de Minas Gerais foi o governo dele e do seu antecessor e padrinho político, Aécio Neves. Aécio e Anastasia produziram esse rombo no Estado. Produziram um déficit, quando nós chegamos, de 7 bilhões de reais no primeiro ano do nosso governo. E esse déficit, infelizmente, foi mantido porque, como eu disse, houve um golpe de Estado. Aliás, o candidato Anastasia participou de maneira muito ativa do golpe de Estado, apoia o governo do presidente Temer, que tem feito o possível para prejudicar Minas Gerais. O que ele mencionou da escala não ser cumprida se deve aos bloqueios que o governo federal do presidente Temer tem feito contra Minas Gerais. Então, omite isso, como se fosse tudo responsabilidade dessa gestão, e ele sabe perfeitamente que não é assim. Eu quero dizer aos mineiros que eu falo a verdade, ainda que ela pareça dura e seja difícil de explicar, mas essa é a verdade e eu vou continuar fazendo campanha dizendo a verdade. Muito obrigado aos candidatos, podem retornar a seus respectivos lugares. Obrigado, Marcelo. Agora vamos convidar a jornalista Carolina Saraiva, que é da TV Alterosa. Olá, Carolina. Olá, boa noite, Beni, boa noite a todos. Qual candidato você escolhe? Eu vou escolher o Claudinei e... Candidato, por favor. Para comentar, Adal Cleven. Por favor, candidato. Candidato, Minas Gerais é o estado com o maior número de acidentes nas estradas federais, né? Eu noticio isso inúmeras vezes no Jornal da Alterosa, infelizmente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, só no ano passado foram mais de 13 mil acidentes e 869 pessoas morreram, né? Então, o que fazer para resolver esse problema de duplicação das estradas? Por exemplo, a 381 é uma novela que parece sem fim, um problema de governo para governo e que nunca é resolvido. Caso o senhor seja eleito, o que o senhor pretende fazer para resolver esse problema e trazer a verba nacional para a duplicação dessas estradas, o que pode salvar milhares de vidas? Por favor, candidato, o senhor tem 1 minuto e meio. Bom, primeiramente, boa noite. Muito obrigado pela pergunta muito atual, um problema sério que Minas Gerais está enfrentando, porque ao longo desses 16 anos, nós percebemos que Minas Gerais está num isolamento absurdo, porque não tem diálogo com o governo federal. Então, todas as questões do Estado que demandam o governo federal, elas simplesmente não existem para Minas Gerais, em razão dessa falta de diálogo. Nós temos aí um processo que nós estamos há 16 anos em eleições em Minas Gerais. Isso é um absurdo. PT e PSDB se revezam no governo e ficam o tempo todo, um culpando o outro pela situação do Estado. Problema de rodovia federal em Minas Gerais. Se morre mineiro aqui na rodovia federal, a responsabilidade é de Minas Gerais. Nós temos que fazer uma gestão junto ao governo federal para que se cumpram os cronogramas dessas obras. Nós temos que trabalhar duro, junto com o prefeito Alexandre Calil, para poder resolver a questão do anel rodoviário, mas Minas tem que ser liderada. E nós estamos propondo a ser essa liderança que Minas tanto precisa. Minas Gerais está no isolamento, Minas Gerais está de joelhos em razão de uma luta política, de uma disputa política que não serve aos interesses dos mineiros, que serve ao interesse de 2 partidos políticos, do PT e do PSDB, que batem boca o tempo todo, mas não constroem para Minas Gerais voltar a ter o espaço que sempre teve, para ter o espaço de Estado importante na federação e, acima de tudo, um Estado que se preocupa com os mineiros. Nós vamos fazer isso, nós vamos cuidar do povo de Minas Gerais. Obrigado, candidato. O candidato Adal Cleven tem 1 minuto para comentar. Eu quero concordar com o Claudinei, dizer que o que está acontecendo em Minas é essa guerra política, um contra o outro.
essa guerra entre PSDB e PT tem acabado com Minas Gerais. Minas Gerais, eu quero concordar com o senhor, dizer que Minas Gerais precisa, principalmente, de voltar no cenário nacional a ter um governador que represente Minas. Um governador que, de verdade, quando chegar, ele não represente uma sigla partidária, mas que represente o Estado de Minas Gerais. Por isso que nós acreditamos que essas obras federais, quem quer que seja o próximo governador de Minas e o próximo presidente da República, eu espero que seja nós, vamos conversar, dialogar e acabar com essa briga que tanto prejudica Minas Gerais. Obra nenhuma nacional vem para Minas por falta de diálogo, por falta de entrosamento e principalmente pela briga partidária entre PSDB e PT. Candidato Claudinei tem 1 minuto para replicar. Bom, candidato, é nessa linha que a gente tem conduzido a nossa discussão com o povo mineiro. É entender, fazer com que o povo mineiro entenda que Minas Gerais está ilhada em razão de disputas políticas partidárias. A nossa proposta para a nossa gestão no governo de Minas, nós vamos despartidarizar a administração pública, nós vamos acabar com os governos palacianos, nós vamos acabar com o governo distante das pessoas. Não adianta sobrevoar rodovia, não adianta sobrevoar tragédias em Minas Gerais. Nós temos que estar presentes lado a lado com o povo, com as pessoas, porque elas são as principais atingidas. O problema é que nesses 16 anos de governo em Minas Gerais, nós tivemos governos distantes, preocupados com questões outras, senão os interesses do povo mineiro. Nós vamos tomar esse cuidado, nós vamos cuidar das pessoas de verdade. Agora, eu repito, rodovia federal, que morre gente de Minas Gerais, é problema de Minas Gerais. E isso nós vamos resolver. Muito obrigado, candidatos. Podem retornar a seus respectivos lugares. Carol, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, bem. Lembrando que estamos transmitindo este debate para 836 municípios mineiros e para todo o planeta pelo portal UAI. Agora é a vez da repórter Etel Correia, da TV Alterosa. Olá, Etel, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Beni. Boa noite, candidatos. Qual candidato você escolhe para perguntar? Eu gostaria que respondesse a minha pergunta o candidato João Batista Marisguia, com comentário da Dirlene Marques. Por favor, candidatos, podem ir até o centro do debate. A minha pergunta é sobre segurança, uma questão que preocupa a toda a comunidade hoje. Eu gostaria de saber, candidato, quais serão as ações efetivas do seu governo para combater a violência que invadiu o interior do Estado, principalmente com a ação de grupos armados que explodem bancos, explodem caixas eletrônicos e colocam em risco a vida das pessoas, o chamado novo cangaço. Boa noite a todos. Primeiro, eu apoio irrestritamente o Ministério de Segurança Pública recém-criado. Esperamos que o Ministério cuide do policiamento de fronteiras, usando tecnologias, do controle do tráfico de drogas e de armas, que proveja às polícias militar e civil, no caso de Minas Gerais e em demais estados, de equipamentos, treinamento, unifique a informação e a inteligência, e somente libere recursos se as duas polícias começarem a trabalhar em solidariedade. Ponto 1. Ponto 2, a questão prisional. Bandidos crônicos, as penas da lei com a maior severidade possível, numa perspectiva naturalmente humana, mas severa. Os criminosos ocasionais devem ir à ZAPAC. Na ZAPAC, um preso tem a chance de, a cada 10, 9 jamais voltarem ao crime, que ali há processos de socialização, estudo, encaminhamento para aprendizado profissional, visitas familiares. Em terceiro lugar, penso que a Polícia Civil deveria se concentrar nos municípios de 30 mil habitantes e mais, são mais de 550 menores do que isso, onde a Polícia Militar poderia, porque é onipresente, cumprir o ciclo investigativo, uma vez que os oficiais têm preparação para isso. Solidariedade mais eficiência policial. É o que eu proponho. Candidata Dirlene tem 1 minuto para comentar. Boa noite, candidatos. Boa noite, equipe da Alterosa. Boa noite, telespectadores. Bem, eu acho que esse é um grande problema, em especial porque esse sistema de segurança que nós temos está falido.
É um sistema que, se continuar assim, ele vai continuar aumentando e intensificando a violência existente. Então, nós temos que trabalhar num processo de prevenção, porque enquanto você só pensa na punição, que é a lógica do sistema atual, isso não vai ser resolvido. Portanto, para nós temos que investir massivamente na prevenção, que significa, em especial, reduzir a intensa concentração de renda, a intensa situação que vivem, né, os pobres no nosso país, para que a gente possa, de fato, pensar em uma polícia que possa resolver e possa atender de forma mais intensa a toda a nossa população. O candidato tem 1 minuto para replicar. Em complementação, concordo que a prevenção também é essencial e mais importante. Como é que faríamos a prevenção? Primeiro, informação. Qualquer que seja o delito, por mais trivial, ele deve ter uma coerção educativa, pedagógica, para que o delito não valha a pena e o oportunismo não compense. Mas os estímulos positivos são fundamentais. Aí vem a revolução na educação. Se eu for governador de Minas, eu quero dedicar essencialmente à revolução na educação. Criar escolas de ensino médio em tempo integral, a contar das periferias urbanas, região metropolitana e cidades acima de 50 mil habitantes, com cursos baseados na Base Nacional Comum Curricular, inclusive com empreendedorismo e encaminhamento para a formação tecnológica, mais artes e esportes. Então, nós teremos aí sim uma capacidade de orientação geral às juventudes mais pobres das periferias, tirando-as da criminalidade. Obrigado, candidatos. Podem retornar a seus lugares. Muito obrigado também, Etel Correia. Você que está nos assistindo, se quiser comentar este debate, pode usar nas redes sociais a hashtag Debate na Alterosa. Jogo da Velha, Debate na Alterosa. Agora é a vez de convidar a jornalista Berta Macarum, dos jornais Estado de Minas e Aqui e do Portal UAI. Olá, Berta, boa noite. Olá, boa noite, Beni, boa noite, candidatos. Qual candidato você escolhe para fazer a sua pergunta, Adalcleve, esperando a resposta? E eu gostaria do comentário do governador Fernando Pimentel. Pois bem, candidato, o senhor pertence ao grupo do MDB que deu sustentação ao Fernando Pimentel já na primeira hora durante a campanha. Depois teve o apoio dele para se eleger e se reeleger à presidência da Assembleia, cargo que o senhor ocupa hoje. Pois bem, o que aconteceu para, de repente, a partir de março deste ano, o senhor mudar subitamente de posição política, passando, inclusive, a aceitar um pedido de impeachment contra ele na Assembleia Legislativa, desistindo de disputar o Senado na chapa majoritária e, agora, lançando a sua candidatura. Eu aproveito também para pedir que o senhor faça uma avaliação do governo dele, que o senhor apoiou, dando uma nota de 1 a 10 e explicando a sua nota. O senhor tem 1 minuto e meio, candidato, por favor. Bom, que a Berta fez todas as perguntas em uma só. Obrigado, Berta. Eu quero dizer que, em primeiro lugar, eu fui eleito por unanimidade. Eu fui eleito pelo PSDB, pelo PT, pelo MDB, pelo PR, por todos os partidos que compõem a Assembleia Legislativa. E nós fizemos uma composição na eleição passada com o governador Fernando Pimentel. Nós não fizemos fusão, nós fizemos uma composição. E agora nós estamos com um projeto que achamos que é diferente do projeto do governador Fernando Pimentel. Fizemos uma composição com 6 partidos e esses 6 partidos apresentaram uma nova proposta para Minas Gerais. Eu estou nessa proposta e acho que a base de governo que eu pertenci, como todos os outros que faziam parte da oposição, nós demos foi sustentação, governabilidade e ajudamos Minas Gerais. Essa questão de candidatura, o tamanho do MDB, ele pode, tem e vai ter uma candidatura consistente e que nós vamos ganhar a eleição e chegar ao segundo turno para disputar com o governador ou quem quer que seja o segundo turno, e vamos ganhar a eleição em Minas Gerais, porque temos a melhor composição e a melhor proposta para o Estado de Minas Gerais. Candidato, o senhor tem 1 minuto para comentar.
Eu acho que o MDB é um partido que merece o nosso respeito. Aqui em Minas, a bancada estadual do MDB sempre esteve alinhada com o meu partido, com o PT. Fomos juntos oposição aos governos do PSDB e acho que tivemos um bom relacionamento, temos um bom relacionamento na Assembleia Legislativa. Eu não tenho nenhum reparo a fazer ao deputado Adalto Clever como presidente da Assembleia. Tivemos um relacionamento muito positivo, muito civilizado. Acho que andou bem enquanto a gente esteve junto. Depois, obviamente, o MDB tomou outra decisão, resolveu lançar uma candidatura respeitável, que é a do deputado Adalto Clever. Continuamos militando no mesmo campo, no campo democrático popular, de oposição às políticas neoliberais, aos ajustes fiscais selvagens, aquilo tudo que, infelizmente, o governo federal lá em cima está fazendo. O MDB estadual, eu tenho certeza, não se alinha aí. No segundo turno, quem sabe, podemos estar juntos. O senhor tem 1 minuto para replicar, candidato Adalto Clever. Bom, eu quero dizer que nós fizemos uma composição, demos governabilidade para Minas Gerais. Em nenhum momento nós fizemos a política do ódio, política de exclusão, nós fizemos a política de inclusão, não fizemos política de terra arrasada. Temos um projeto fantástico para Minas Gerais. Hoje eu acompanho a chapa com a Adriana Buzelin, que está aqui me acompanhando, que é uma pessoa que milita na área principalmente do meio ambiente e na inclusão de pessoas com deficiência. Nós fizemos uma chapa que inclua as pessoas, uma chapa para que não tenha essa guerra, nem esse massacre contra o povo de Minas Gerais. Quando há essa guerra, quem perde é a população mineira. Então, nós fizemos a melhor composição e temos certeza que vamos oferecer a Minas Gerais uma outra proposta, que não seja do ódio nem do rancor. Muito obrigado aos candidatos, podem retornar a seus lugares. Obrigado, Berta, pela sua participação. Neste bloco, jornalistas do Grupo Diários Associados estão fazendo perguntas aos candidatos. Agora é a vez da repórter Juliana Cipriani, do jornal Estado de Minas, Jornal Aqui e Portal Uai. Olá, Juliana, boa noite. Boa noite, bem. Qual candidato você escolhe? Boa noite, candidatos. Eu quero perguntar para o senador Antônio Anastasia com o comentário do Maris Guia. Por favor, ao centro do debate. Candidato, em entrevista recente ao jornal Estado de Minas, o senhor defendeu uma redução drástica nos gastos com a máquina pública e anunciou que, se eleito, vai governar com uma equipe enxuta e técnica. O senhor falou que, mais do que gordura, cortaria no tutano. E aí eu pergunto para o senhor, quando o senhor governou, por que o senhor não fez este corte tão drástico, né? E, inclusive, logo que eleito, até no início chegou até a criar mais secretarias e cargos, né? E se foi um motivo, se o motivo teria sido atender aliados políticos, e neste momento, como o senhor faria para cortar esses gastos, tendo em vista que o servidor público tem os seus direitos adquiridos, há muita coisa que não pode ser cortada na máquina? Muito obrigado, Juliana. Eu quero dizer que é uma pergunta muito inteligente. Em primeiro lugar, quando nós assumimos o governo, as circunstâncias eram muito distintas das atuais. Aliás, é bom lembrar que naquela época, Minas estava regular com todos os pagamentos, realizava obras pelo Estado, convênios com as prefeituras e conseguimos, de fato, avançar bastante. Entretanto, em 2013 já, nós tivemos o início de uma crise econômica no Brasil, graças ao governo desastroso da ex-presidente Dilma, que levou o Brasil à debacle econômica que nós vivemos até hoje. Então, naquele momento, em meados de 2013, eu tomei já medidas de economia. Nós reduzimos secretarias, reduzimos cargos em comissão, fizemos uma redução bastante drástica das despesas do Estado, naquela época orçados em mais de R$1 bilhão. E agora a situação piorou muito. A situação hoje no Estado é gravíssima. O Estado está quase numa situação terminal. Por isso temos de fazer essa diminuição do tamanho da máquina administrativa, não só para fazer economia, mas sobretudo para dar exemplo à população, exemplo aos servidores, sem tirar nenhum direito adquirido. Só de cargos em comissão, o atual governo aumentou em 20% o que encontrou em 2014. Então, nós vamos reduzir esses cargos comissionados, vamos reduzir e racionalizar a administração, porque precisa haver um exemplo de austeridade por parte da alta administração de Minas Gerais na crise que vivemos nos dias de hoje. Candidato, 1 minuto, por favor. Eu penso, Anastasia e Pimentel, que vocês dois
vivem em realidades paralelas aqui em Minas Gerais. Minas está em situação falimentar. Tem várias causas. O seu governo é uma causa. O desgoverno de Dilma Rousseff, com a recessão de 3 anos, é outra causa. E a inépcia de Pimentel, que não fez nada para enfrentar a crise fiscal, é a terceira causa mais recente. As 3 se somam e o resultado é esta tragédia. Nós temos um déficit público previsto para o ano que vem maior que 30 bilhões de reais. O núcleo duro disso é a questão previdenciária, que demanda 17 bilhões do orçamento, e vocês não falam do assunto. Minha proposta, criar um fundo previdenciário, que você acabou com ele, e pôs 3 bilhões no Caixa Único, financiá-lo como? Ações da CEMIG e da Copasa, os recursos patrimoniais do Estado, a dívida pública do Estado negociar com o governo federal e capitalizar o fundo e pagar os aposentados candidato. em dia. O senhor tem 1 minuto para replicar. Professor João Batista parece que não conhece os estudos que aconteceram em Minas Gerais. Em 2012, a agência internacional Standard & Poor's, a maior do mundo, reconheceu a situação de sanidade das contas do Estado. Nos deu o grau de investimento e repetiu em 2013 e 2014. Ou seja, nós estávamos em condições financeiras perfeitas. Tanto que a população sabe disso. Os salários eram pagos, os convênios eram feitos, as prefeituras recebiam, tudo era normal até 2014. Em 2015, vejam só, em 2015, em abril de 2015, essa mesma agência confirma a regularidade das finanças do Estado. E só depois, ao final do ano, é que nós começamos a ter uma decadência total em razão da não adoção de medidas por parte do atual governador, que lamentavelmente não enfrenta a crise e cria desculpas, lamentações e terceiriza a responsabilidade que tem por essa grave crise econômica que vivemos, mas que eu irei liderar uma equipe para reformar e reconstruir Minas Gerais uma vez mais. Muito obrigado, candidatos. Podem retornar a seus lugares. Muito obrigado, Juliana, pela sua participação. Estamos terminando este primeiro bloco do nosso debate. No próximo bloco, os candidatos... perdão, ainda temos mais um jornalista, perdão. Queremos convidar, inclusive, nosso grande jornalista, Leopoldo Siqueira, editor-chefe da Alterosa Esporte, que não pode faltar nesse debate. Tudo bem, Léo? Boa noite. Boa noite a todos. Léo sem voz participando. Desculpa a minha voz. Minha pergunta para a Dilene Marques, por gentileza. Por favor, candidato. E o comentário de Claudinei Dulim. Candidata, o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro acendeu o alerta para a segurança dos equipamentos culturais do país. Minas tem 430 museus, mas grande parte sem proteção contra o fogo. Que medidas a senhora pretende adotar de forma definitiva e não paliativa para salvar os acervos da destruição e preservar o patrimônio histórico mineiro? 1 minuto e meio, candidata. Bem, eu sou professora da Universidade Federal de Minas Gerais, trabalho com ensino, pesquisa e extensão e sei do significado e da importância que existe na preservação da memória, na conservação da nossa memória a partir dos museus e das diferentes formas que nós temos de isso estar sendo considerado para o futuro. E com a PEC da morte isso acaba ficando inviabilizado, porque você não possibilita aumentar os recursos ou ter recurso suficiente para atender ao social. E esse é um dos aspectos importantes da nossa história. Bem, como fazer isso considerando que os recursos são escassos? Obviamente, nós vamos ter que enfrentar aquilo que nós estamos dizendo em relação à cultura e em relação aos nossos museus. Nós temos que trabalhar muito com uma forma de distribuição e não de concentração de recursos como hoje existe a partir das diferentes leis que existem para poder atender o financiamento da cultura. Então, na nossa gestão, seguramente nós vamos procurar uma forma de descentralização para poder evitar esse tipo de crime, porque isso não foi só um acidente, mas que a gente possa manter e preservar os nossos conhecimentos. O senhor tem 1 minuto para o comentário, por favor. Pois é, candidata Dirlene.
caro mineiro e cara mineira que me assiste aí na sua casa. É uma pena que no debate, na cena política atual, nós tenhamos que discutir salário de professor e de professora. Então, nós vamos resolver essa questão do resgate e da vigilância da nossa cultura através de criatividade, ou mais do que isso, de inovação. Criatividade está muito relacionada às ideias, mas a inovação está relacionada diretamente a pôr essas ideias para funcionar. Nós vamos trabalhar com as universidades existentes em Minas Gerais, mais de 12, se não me engano, universidades federais, com as faculdades e universidades privadas, com as escolas, no sentido de fazer projetos que façam o levantamento exato da situação desses museus, para que nós possamos, a partir desse levantamento, juntamente com os órgãos responsáveis, cuidar para que a nossa cultura, para que a nossa história não seja perdida em razão da nossa incompetência. E quando eu falo da nossa incompetência, eu não estou falando apenas de governo, estou falando de nós todos mineiros. Nós temos que tomar muito cuidado com isso e cuidar bem da nossa história. Isso nós vamos fazer. 1 minuto para replicar. Bem, nós vamos ter que ter recursos para isso. A forma de ter recursos, nós já estamos dizendo há muito tempo que os recursos existem, o problema é que eles estão concentrados em alguns setores quando nós estamos vendo isenções fiscais, né, que significam valores absurdos para poder investir em grandes empresas. Nós vamos ter que tirar esses recursos para poder investir no nosso patrimônio cultural e no nosso patrimônio histórico. Vamos ter também que fazer um processo de uma auditoria da dívida nossa e da dívida nacional para que a gente possa, de fato, conseguir esses recursos para dar conta da preservação, da conservação da nossa história, dos nossos museus e criar condições para que a cultura possa efetivamente chegar em todo o Estado, de forma que nossa memória, nossa história possa dar continuidade. Muito obrigado aos candidatos. Por favor, podem retornar a seus lugares. Obrigado, Leopoldo. Obrigado. Perdão pelo quase esquecimento. Tranquilo. Perdão pela voz. Junto. Obrigado. Estamos agora sim terminando este primeiro bloco. No próximo bloco, os candidatos vão fazer perguntas entre eles. Fique com a gente. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o debate do Grupo Diários Associados com os candidatos ao governo de Minas Gerais. Este programa está sendo transmitido além da TV, também pelo site alterosa.com.br e pelo Facebook do Portal UAI. O endereço é facebook.com/Portal UAI. O programa está chegando a 836 municípios mineiros pelo sinal da TV Alterosa e a todo mundo pelo Portal UAI. Neste bloco, os candidatos vão fazer perguntas entre eles. Os candidatos vão ser sorteados, o nome do candidato que fará a pergunta vai ser sorteado aqui e ele escolherá um candidato. Mas vamos ver nas regras. Os candidatos fazem perguntas entre si. São 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Cada candidato pode ser escolhido uma única vez por bloco para responder as perguntas. A ordem de perguntas é definida por sorteio ao vivo. Vamos então ao sorteio do primeiro candidato. Os papéis estão lacrados. E o candidato que vai fazer a pergunta é Fernando Pimentel. Aqui está o nome. Candidato, por favor, pode ir ao centro do debate e escolher o candidato que vai responder. Eu quero perguntar ao candidato Anastasia. Por favor, candidato. Candidato, o senhor, na sua propaganda eleitoral, tem se autoqualificado como um bom gestor, um gestor sério. No entanto, no dia 18 de abril de 2012, o senhor assinou um termo de ajustamento de gestão reconhecendo que não cumpria os mínimos constitucionais na saúde e na educação, respectivamente 12% e 15%. O senhor acha que não cumprir as verbas para a saúde e educação qualificam a boa gestão? Candidato Fernando Pimentel, na verdade, não é isto. O que aconteceu foi que nós tivemos uma emenda constitucional
sobre a vinculação à saúde. E ela foi regulamentada por uma lei exatamente de 2012. Até então, cada Tribunal de Contas de cada estado tinha uma regra específica sobre como poderia alocar os recursos da saúde e da mesma forma da educação. Não havia um critério uniforme. E esse critério uniforme foi criado por legislação infraconstitucional a partir dessa época. Por iniciativa do Tribunal de Contas do Estado, então, fizemos esse termo de tal maneira que iríamos adequar, de maneira gradual e paulatina, a alocação dos recursos. E foi aplicado fielmente durante o meu período. O que acontece é que, exatamente agora, no seu governo, é que nós não temos aplicação desses recursos, lamentavelmente. O termo de ajustamento de gestão que foi concebido naquele período foi para fazer o regime de transição entre a norma constitucional e a nova legislação. E, evidentemente, a minha experiência como gestor público, ela é muito conhecida. 35 anos de serviço no Estado e na União, inclusive enfrentando uma crise muito grave que foi de 2003, e conseguimos superar os problemas com trabalho, com criatividade e, sobretudo, com uma equipe muito firme. E tenho certeza que conseguiremos mais uma vez fazê-lo como fizemos ao nosso tempo. 1 minuto para a réplica, por favor. O candidato não assume a responsabilidade por não ter cumprido e reconhecidamente não cumpriu, porque assinou. Eu tenho, quem quiser ir pode ir lá no site, está lá o documento do termo de ajustamento de gestão. Não cumpriu os mínimos constitucionais. Essa emenda que ele mencionou é do ano 2000. O candidato foi o grande operador do governo Aécio Neves de 2003 em diante. 2 mandatos, 8 anos. E depois mais um mandato dele, 12 anos. Não cumpriu os mínimos constitucionais. O meu governo cumpre sim, com muita dificuldade, porque herdamos um rombo gigantesco, que ele não quer assumir, mas é do governo dele. Operou o governo do Aécio 8 anos, operou o dele 4 anos, não cumpriu os mínimos constitucionais e se autoqualifica como bom gestor. Eu acho que os mineiros e as mineiras devem meditar sobre isso. Uma boa gestão é aquela que prioriza o social, a educação, a saúde, e nós, com muita dificuldade, estamos priorizando. Inclusive, aumentamos o salário dos professores para tentar chegar ao piso nacional, coisa que ele não fez. 1 minuto para a réplica. A realidade que nós temos é que o candidato Pimentel insiste em teses inverídicas. E as pessoas conhecem porque comparam de maneira muito simples o que foi o meu governo e que é o governo dele. Onde estão os atrasos? Pergunte aos prefeitos, você que mora no interior, pergunte ao funcionário público, a uma professora, a um policial, ao prefeito, a um secretário municipal, o que aconteceu no meu período com a perfeita regularidade de todos os serviços públicos e o que acontece agora com o caos. Ontem, um prefeito teve de ajoelhar na estrada Rio-Bahia, implorando ao governo do Estado para parar de dar o calote das prefeituras, porque o governador não está pagando os valores constitucionais dos municípios. Em qualquer outro país era causa de intervenção federal. É muito grave o que está fazendo. Uma maldade contra os servidores, uma maldade contra as prefeituras. E a emenda que ele disse é de 2000, mas a lei é de 2012 e ele está equivocado quanto a isso. Muito obrigado aos candidatos. Por favor, podem retornar a seus lugares. Neste bloco, os candidatos estão fazendo pergunta entre eles e o candidato que pergunta é sorteado. Vamos ao segundo sorteio. Papel lacrado. E o candidato sorteado é Adalclever Lopes. O candidato só pode ir ao centro do debate e escolher o candidato que vai responder. Bom, eu quero perguntar à professora Dirlene. Por favor, candidata. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Professora Dirlene, a senhora acha que um governo que teve os professores 112 dias de greve, que proibiu os professores de alimentar, de comer a merenda escolar, a senhora acha que esse governo prioriza a educação? Por favor, 1 minuto e meio para a resposta. Bem, é claro que essa tem sido uma discussão central para a nossa chapa, porque nós somos uma chapa composta de professoras e professores. Eu sou professora da UFMG, a co-governadora é professora da rede estadual, temos a Duda Salabert, que é professora da rede privada, e temos também o Túlio Lopes, que é professor da UENG.
Nós todos sabemos a relevância que tem na educação. E nós temos trabalhado muito para isso, mostrado exatamente para essa sociedade que dessa forma que a educação no nosso Estado está sendo tratado, mostra um total desrespeito para um setor que é fundamental, que dá a base para toda a nossa formação, que dá a base para toda a cultura. Isso é inaceitável. E nós, como uma chapa composta de educadoras e educador, seguramente isso vai ser a nossa prioridade. Não só o piso, porque o piso para nós é muito baixo, mas a primeira iniciativa vai ser colocar em dia o salário das professoras. Se não temos controle sobre como está o caixa do Estado, ele tem dito que não tem dinheiro. Agora, outras coisas estão sendo pagas, mas essa vai ser a nossa prioridade, para colocar em dia. E a segunda prioridade é pagar, no mínimo, o piso, que já é uma lei, que já foi votada e que até hoje nem isso foi pago. 1 minuto para replicar, candidato. Professora Dirlene, eu fico observando que a Assembleia Legislativa, quando tinha outros presidentes na frente da Assembleia Legislativa, era recebida pela tropa de choque. Nós recebemos todas as vezes os servidores da educação no Salão Nobre. Foi com diálogo e com muita conversa que nós resolvemos tudo. Nós achamos que a melhor forma de resolver os problemas é com diálogo. Então, em nenhuma hipótese, em nenhum momento nós ficamos contra a educação. Fizemos o tempo inteiro um diálogo consistente com o setor da educação. E tenho certeza que a senhora vai fazer a mesma coisa e não vamos receber professores mais com tropa de choque. Eu tenho certeza que Minas Gerais não aguenta mais isso. A senhora tem 1 minuto para triplicar. Seguramente, receber como tropa de choque, pior ainda, além de não pagar salário, atrasar, redividir, ainda receber com tropa de choque, aí seria mostrar que não tem nenhum valor isso, ainda mais de uma pessoa que hoje está no governo e que é professor universitário, deveria saber qual a relevância que tem a educação. Mas isso para nós não vai acontecer. Então, no nosso governo, além disso, nós vamos ter uma priorização no sentido também de dar a infraestrutura necessária às escolas para que elas possam funcionar. Já foi aqui também falado da importância que nós vamos dar à educação infantil, considerando que, como mulheres, que também a nossa chapa, a maioria de mulheres, nós sabemos que a educação infantil ela é necessária e ela precisa de ter também horário integral. Sem horário integral, não tem como as mulheres se liberarem do encargo doméstico para poder ocupar a vida pública, que é o que nós precisamos. Muito obrigado aos candidatos. Podem retornar a seus lugares. Se você que está nos assistindo quer participar comentando, vá para as redes sociais e use a hashtag Debate na Alterosa. Jogo da Velha, Debate na Alterosa. Vamos a mais um sorteio. Mais um candidato que vai fazer pergunta. Papel lacrado. E o candidato é Claudinei Dulim. Candidato, para quem será a sua pergunta, por favor? Ok, o senhor pode ir, os dois podem ir ao centro do debate. – 30 segundos para a pergunta, por favor. Governador Fernando Pimentel, é sabido e foi estarrecedora a paralisação, principalmente na greve dos caminhoneiros aqui em Minas Gerais. Nós tivemos um problema de caos no país inteiro. E vários estados adequaram as suas alíquotas do ICMS para poder diminuir o preço dos combustíveis, principalmente da gasolina, enfim, do diesel. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: Minas Gerais não teve esse movimento. Por que Minas Gerais se posicionou dessa forma? Bem, Dulim, a greve dos caminhoneiros se deve à política equivocada de preços da Petrobras, imposta àquela empresa pela nova direção, depois que o governo Temer assumiu. Os preços chegavam a subir diariamente e o combustível ficou de tal maneira elevado o preço que forçou os caminhoneiros à greve. Em Minas, o ICMS sobre diesel já é muito reduzido. Aliás, no caso do diesel empregado para transporte de passageiros, tanto intermunicipal quanto interestadual,
desde que abastecido aqui, nós reduzimos a alíquota, agora ela vai ser zerada no final desse ano. Não vai ter ICMS sobre o diesel de transporte de passageiros, o que possibilita a tarifa de passageiros ficar mais barata. Agora, a gasolina, de fato, a nossa alíquota é a 4ª ou 5ª do país, não é a mais alta. E aí, para reduzir a gasolina, é preciso escolher um outro produto que suporte uma elevação de alíquota, porque nós não podemos perder receita. Infelizmente, nós estamos numa situação que não é possível reduzir, nesse momento, a alíquota da gasolina. Evidentemente, com a reforma tributária que vai ser feita quando o presidente Fernando Haddad, eleito, tomar posse, aí sim nós vamos ter um sistema tributário mais equitativo, mais equilibrado e vai permitir aos estados administrar de forma um pouco melhor as suas finanças. Hoje está impossível com o sistema tributário que a gente herdou do governo Temer. Sua réplica, candidato, 1 minuto. Concordo em parte com a sua resposta, governador. Mas é preciso abandonar esse discurso de que a nossa situação de Minas Gerais, as modificações que nós temos que fazer na nossa carga tributária, dependem da candidatura ou da eleição de A ou de B. Minas Gerais tem que estar acima das discussões políticas partidárias. Nós estamos deixando Minas Gerais em segundo plano com essa discussão política partidária. São 16 anos dessa discussão que não serve ao Estado de Minas Gerais. O povo mineiro, ele não suporta mais. Minas Gerais está humilhada, governador. Nós não temos um ministro de Estado. Minas Gerais nunca teve numa situação tão ruim do ponto de vista da política nacional. O que nós queremos propor é uma política de pacificação com a União, independentemente de quem ocupe a presidência da República. Há que se haver projetos para Minas Gerais, há que se haver uma movimentação do governador do Estado no sentido de buscar parcerias com o governo federal, mas essa relação tem que ser despartidarizada, tem que ser pensando no povo de Minas Gerais que está sendo preterido nesse processo, ao meu sentir. Candidato, 1 minuto para a sua técnica. Olha, Minas Gerais tem lutado bravamente contra o cerco imposto pelo governo ilegítimo, fajuto do presidente Temer, que está massacrando o Estado e os outros estados da federação também. Rompeu o pacto federativo. Minas teve anos de glória, anos fabulosamente generosos no governo do presidente Lula, que beneficiou muito o governo estadual aqui, quando, de forma correta, tratou de maneira republicana o governante Aécio Neves e o governante Anastasia, coisa que o Temer não faz com esse governador aqui. Eu continuo na trincheira da luta democrática. Eu tenho lado. Essa história de falar que é briga partidária, eu tenho lado. O meu lado é o lado do presidente Lula, é o lado da presidenta Dilma, que vai ser senadora por Minas Gerais, é o lado de Fernando Haddad, que é o lado que vai reformar a tributação, como disse aqui o Dulim, e vai nos possibilitar ter, agora sim, um Estado equilibrado. Não tem nada de partidarização, tem apenas luta pelo que é o interesse de Minas Gerais. Muito obrigado aos candidatos. Podem retornar a seus respectivos lugares. Estamos no segundo bloco deste debate, em que os candidatos estão fazendo perguntas entre eles. Vamos sortear mais um candidato. Papel lacrado. E o candidato é a candidata Dirlene Marques. Por favor, a senhora pode ir ao centro do debate e dizer para quem a senhora quer perguntar, por favor. João Batista. A senhora tem 30 segundos, candidata. João, você sabe, né, e eu estou dizendo para todos os telespectadores, dediquei minha vida inteira na luta em defesa dos direitos das mulheres. E hoje nós temos visto que tem aumentado intensamente a violência sobre a mulher. No seu governo, o que você faria para poder reduzir, amenizar essa triste realidade que nós temos vivido atualmente? E na área da segurança pública, expandir em número razoável as delegacias de defesa da mulher para combatermos de maneira rigorosa o feminicídio. Em segundo lugar, na área da educação. Educação para os direitos humanos. Direitos humanos é de todo ser humano, dos policiais, dos civis, de todos. Mas no Brasil, especificamente, as mulheres, além de discriminadas segundo o gênero, discriminadas no trabalho, discriminadas segundo a renda, terem uma segunda ou uma terceira jornada, ainda sofrem na vida afetiva violência contínua e numa escala crescente. Isso tem que ser coibido. Agora, a longo prazo,
a contar de agora, desde a Escola de Educação Infantil, uma nova agenda de valores no sentido da coesão e do respeito a todos os gêneros e a toda a diversidade. É uma questão fundamental de valores e uma questão fundamental, por assim dizer, de educação das crianças, dos adolescentes, para que nós tenhamos uma sociedade pacífica, coesa, mais integrada. Penso também que as mulheres devem conquistar a igualdade de oportunidades, não apenas no mercado de trabalho, não apenas em função da renda, mas igualdade de oportunidades no estudo, nas universidades, no empreendedorismo, no acesso a bens de cultura, e para isso eu penso que é fundamental, urgente, a universalização da educação infantil com as creches em tempo integral para que a mulher possa se emancipar. A senhora tem 1 minuto. Bem, nós sabemos bem que a situação da mulher ela é muito mais aguda do que isso, porque funciona na nossa sociedade um machismo exacerbado. Então, nós temos que também trabalhar muito com pensar o que é esse machismo, qual o sentido que ele tem, de onde ele vem e por que ele tem essa lógica hoje dentro de nossa sociedade. Portanto, a educação, como se levanta, é um aspecto importante, mas nós temos que pensar que isso também tem um efeito social fundamental na produção. É necessário para o capitalismo você ter setores como as mulheres e como os negros excluídos para que ele possa aumentar a lucratividade desses setores, porque eles aí podem pagar menos às mulheres e menos aquelas pessoas que são negras e que, portanto, são excluídos dos ganhos do capital. E hoje nós também já vemos isso incluído toda a população LGBTI. 1 minuto, candidato, para a sua tréplica. Nós compartilhamos um valor fundamental, a inviolabilidade da dignidade do ser humano. Portanto, a inviolabilidade da dignidade da mulher, a inviabilidade dos seres humanos de quaisquer cores e, de modo especial, aqueles que dispõem de menos oportunidades e que são os mais desiguais. O que me preocupa, Dirlene, é como é que nós vamos fazer políticas públicas nessa direção à vista do estado de crise que nós temos. O atual governador e o antigo governador, eles parecem não só que vivem em mundos paralelos, mas inventaram, além das minas, que são muitas, a Minas fictícia de Pimentel, a Minas fictícia de Anastasia. Nós estamos com um orçamento menor que 100 bilhões para o ano que vem, uma dívida pública de 100 bilhões, um déficit público que Pimentel vai legar, multiplicando por 4 o déficit de Anastasia, de 30 a 32 bilhões de reais. Nós temos que enfrentar o problema previdenciário criando o fundo previdenciário. Muito obrigado, o seu tempo está encerrado. Podem retornar aos lugares, por favor. E vamos fazer mais um sorteio. Ainda temos 2 candidatos para serem sorteados. Papel lacrado. E o candidato é João Batista Marisguia. Candidato, o senhor pode voltar ao centro do debate e escolher para quem quer perguntar, por favor. Eu quero perguntar para o governador Fernando Pimentel. Para o Pimentel já foi, candidato. Ah, já foi? O senhor ainda tem Anastasia e Dulim. Perdão, Adalclever e Dulim, por favor. Adalclever, por gentileza. Adalclever, você é MDB. Temer, vice-presidente de Dilma I, Temer, vice-presidente de Dilma II, aliado preferencial do PT. Pimentel governou junto com o MDB, que agora ele critica. Eu gostaria de lhe perguntar, o que que você propõe, caso chegue ao governo, na linha de coalizão política, para governar com o mínimo de estabilidade face a essa situação de desagregação financeira que nós temos hoje no estado de Minas Gerais? Caro professor João Batista, eu quero dizer que nós já fizemos isso. Assembleia Legislativa eu fui eleito por unanimidade e reeleito. Eu consegui dialogar com todos os partidos. O que nós vamos fazer é o que nós colocamos no nosso plano de governo, o que nós fizemos exatamente
o que a política precisa em Minas. Precisa de uma convergência, precisa ser maior do que a briga partidária, de sigla partidária. Eu sou do MDB, como 2 milhões de brasileiros também. Eu represento aqui uma nova opção para Minas. Não é essa opção que hoje se apresentam só 2 candidatos. Nós temos que apresentar a Minas outras opções. Então, a nossa candidatura, ela vem justamente mostrar que Minas pode ter outro caminho, o caminho da convergência, do diálogo, e parar com essa guerra do PSDB contra o PT. Quero agradecer muito a participação, o senhor me deu essa oportunidade, e dizer que Minas, em nenhuma circunstância, vai ficar em segundo plano. Nós vamos conversar e dialogar com qualquer governo que seja. Minas não pode mais ficar nessa guerra de PSDB e PT. A mesma Assembleia... desculpe. Só um minuto. Isso. Por favor, candidato. A mesma Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou projeto de lei complementar encaminhado ao tempo de Anastasia, extinguindo o fundo previdenciário, cujos 3,3 bilhões de reais, 3 bilhões foram para o Caixa Único. Anastasia alegou um déficit fiscal de quase 8 bilhões. Ele corrigiu-me outro dia, dizendo que foi de 2 bilhões 165. Primeiro, ele não corrigiu os 2,165 pela inflação. Segundo, ele esqueceu-se dos 3 bilhões do Fundo Previdenciário, que ele julgou no Caixa Único e foram torrados pelo Caixa Único. Terceiro, ele esqueceu do cheque especial, dos restos a pagar de 2,1 bilhões, que ele deixou para o governo seguinte. Corrija pela inflação, dá mais de 8 bilhões. Portanto, ele estava errado. E a Assembleia Legislativa nada fez diante disso. Conviveu tranquilamente com o fim do fundo previdenciário. Nós temos hoje quase 300 mil servidores aposentados sem o fundo previdenciário. 1 minuto para a tréplica. Bom, eu quero dizer que isso foi resolvido no governo do Itamar Franco, que era MDB. Nós criamos, na época, o FUNPENG. O FUNPENG tinha, inclusive, já a previsão de resolver esse problema previdenciário. Foi no governo Anastasia que ele acabou com o FUNPENG e juntou com o FUNFIP. Eram mais ou menos 3 bilhões e 400, quase 4 bilhões que foram jogados no Caixa Único e que esse fundo podre, o problema da Previdência estava resolvido e foi resolvido no governo Itamar Franco e a Assembleia Legislativa, por sua maioria, aprovou o FUNPENG e eu votei especialmente contra o fim. Eu votei contra a junção dos 2 fundos. Muito obrigado aos 2 candidatos. Podem retornar. O último candidato, o último papelzinho que ficou aqui, senador Antônio Anastasia. Por favor, pode ir ao centro do debate. E a pergunta terá que ser, pelas regras, ser feita ao candidato Dulim. Por favor. Professor Claudinei, a pergunta é sobre educação. Foi publicada recentemente a nota do IDEB, pelo Ministério da Educação. E, lamentavelmente, Minas Gerais caiu muitas posições nos 3 níveis que são acompanhados pelo Ministério. Eu queria saber a sua posição sobre como recuperar a qualidade da educação em Minas, já que tivemos no passado posições muito mais honrosas, inclusive de primeiro lugar no IDEB nacional. Por favor, 1 minuto e meio. Então, candidato, em momentos em que Minas Gerais está discutindo salário parcelado e atrasado de professores, é muito difícil falar em investimentos imediatos na educação. A questão da nossa nota no IDEB, que tem caído repetidamente, que tem caído consideravelmente ao longo desses anos, ela está relacionada diretamente à ausência de gestão dos governos que antecederam, dos governantes dos nossos últimos 16 anos. Eu acho que tanto o governo do senhor, quanto os governos anteriores e o governo atual, têm responsabilidade reflexa nisso. Não é responsabilidade de um só. Eu não vou colocar na conta do atual governo, nem do seu governo, a questão do IDEB está caindo tanto. Agora, precisa remotivar os nossos professores. Eles estão desmotivados. Nós precisamos colocar o salário dos professores em dias, requalificá-los, motivá-los e, além disso, fazer um investimento em educação no meu governo, a partir do 2º biênio, para poder recuperar esse entusiasmo do professor de voltar para a sala de aula. Requalificado, copiarmos modelos que nós temos no Brasil. O Ceará é um grande modelo para ser copiado. Nós vamos lá no Ceará buscar essa tecnologia, esse know-how e vamos melhorar a nota no IDEB. Mas, nesse primeiro momento, nós precisamos
fazer os repasses da educação aos municípios e requalificar os nossos professores, colocando o salário deles em dias e motivando-os a trabalhar. Essa é a primeira medida. 1 minuto para replicar. Candidato. Meu caro Claudinei, colocar em dia o salário é também a nossa primeira prioridade. Mas é muito importante observar que no IDEB do meu tempo, em 2013, nós tivemos 2 primeiros lugares e um 4º lugar. Agora nós temos o 12º lugar e o 9º lugar. Houve uma queda, ou seja, não precisa ir ao Ceará. Nós sabemos fazer aqui. É voltar aos programas que fizemos, o programa de intervenção pedagógica, o Poupança Jovem e diversos outros programas, o Reinventando o Ensino Médio, que lamentavelmente não tiveram continuidade no atual governo e levaram essa queda brutal e drástica do IDEB. Então, não precisamos ir ao Ceará. A qualidade do ensino em Minas é muito boa. O que temos de fazer, de fato, é prestigiar os servidores, dar pagamento aos professores e dar incentivos a essa qualidade. A qualidade é fundamental. Inclusive, criamos uma escola de qualificação, que foi a Magistra, para permanentemente qualificar o corpo docente do Estado. A qualidade do ensino é muito importante para o capital humano de nosso Estado. 1 minuto para triplicar. Concordo em parte, governador, mas nós temos que deixar com muita clareza que, à sua época, a economia nacional e mundial favorecia para que o governo fizesse investimentos em educação. Então, esses investimentos foram feitos, mas não se percebeu que o desinvestimento viria logo em seguida. O Estado gastou muito à sua época, o Estado gastou mal, o Estado não se planejou e hoje nós estamos colhendo o resultado disso. Fruto de 16 anos de gestão equivocada. Foi feito de forma equivocada. Nós estamos pagando caro hoje pela desorganização e pela ausência do planejamento, com todo o respeito, governador, que não a sua pessoa, mas o seu governo, não se planejou de forma a prever que um país que vive de commodities igual ao Brasil poderia ter uma diminuição substancial na sua arrecadação. Isso aconteceu no Brasil, em Minas, e nós não nos especializamos em tecnologia, o que ocasionou uma falência em todas as políticas públicas do Estado de Minas Gerais. Candidato. Podem retornar a seus lugares, nós estamos terminando este bloco. Vem aí o intervalo, você que está nos assistindo, aproveite este momento para comentar nas redes sociais este debate. Use a hashtag Jogo da Velha Debate na Alterosa. Nós voltamos já já e então teremos uma nova rodada de perguntas entre os candidatos. Fique com a gente, até já. Estamos de volta com o debate do Grupo Diários Associados com os candidatos ao governo de Minas Gerais. Este programa está sendo transmitido além da TV Alterosa, também pelo site do Jornal da Alterosa, o alterosa.com.br e na página do Facebook do Portal AI, facebook.com/Portal AI. Neste bloco vamos ter uma nova rodada de perguntas entre os candidatos. Vamos aqui, estamos com o novo aquário de papeizinhos e vamos sortear o primeiro nome. Papéis lacrados. O candidato é Adalclever Lopes. O candidato só pode ir ao centro do debate e escolher para qual candidato o senhor quer perguntar. Por favor. Quero perguntar para o candidato Antônio Anastasia. .30 segundos, por favor. Candidato, no seu governo também os índices do IDEB não foram alcançados. O que o senhor disse aqui que tinha alcançado os índices. A sua nota também foi abaixo do que mandava o IDEB. O que o senhor disse sobre isso? Meu caro Adalclever, na realidade... minuto e meio. Desculpe. Cara Adalclever, na realidade que nós temos no IDEB é a colocação do ranking que eu indaguei. O ranking que nós tínhamos de 2013, o último ano do meu governo, onde tivemos publicação do IDEB, nos dava 2 primeiros lugares e um 4º lugar, uma posição muito honrosa, que já repetiu, inclusive, de 2011. Víamos num crescendo e depois, lamentavelmente, tivemos a estabilidade e depois, agora, uma queda abrupta. Se não houve alcance da nota, ela não foi em nenhum estado da federação, a não ser os pequenos que melhoraram um pouco o percentual, mas também não alcançaram.
Eu disse, e volto a dizer a todos e aos mineiros que acompanham, que foi exatamente graças ao grande esforço e empenho dos professores, dos pais, dos alunos, que Minas Gerais chegou nessa posição, inclusive vencendo 7 anos consecutivos a Olimpíada de Matemática. Em todo o grande levantamento brasileiro que existe sobre escolas, Minas Gerais sempre teve uma posição muito boa e que, lamentavelmente, perdeu nos últimos anos. De fato, a qualidade foi perdida porque não houve o estímulo. E é claro que o estímulo maior, como respondeu aqui o Claudinei, tem razão, é a falta do pagamento regular. No momento que o professor não recebe o seu salário, ele perde o estímulo. E perdendo o estímulo, é claro que isso é uma derrota grande para a sua família, ele fica preocupado, passa a ficar ansioso e a qualidade cai. Então, nós devemos dar a prioridade para o pagamento do quinto dia, que isso voltará à normalidade e a qualidade retornará, tenho certeza. 1 minuto para a réplica, por favor. Antônio Anastasia, o seu governo não atingiu a meta. E a tropa de choque que recebia os professores foi no seu governo. Era a tropa de choque que recebia os professores, que recebia a educação, que as diretoras não podiam nem merendar na escola. Isso foi tudo no seu governo. Eu quero que o senhor dissesse a Minas Gerais por que o professor sempre foi recebido com tropa de choque. Foi uma situação atípica em todos os governos. Esses 16 anos, o governo que atendeu pior os professores, que recebeu sempre com a tropa de choque na Assembleia, foi o seu governo. Meu caro Adalcleve, isso não é... Desculpe. Não é uma realidade, você sabe muito bem disso. Aliás, o presidente da Assembleia que se recusou a receber os prefeitos de Minas Gerais, que são já agentes políticos, foi Vossa Excelência, que fechou as portas da Assembleia aos representantes do povo mineiro. Isso é muito grave. Os professores do meu período foram muito bem tratados, receberam reajustes. Nós tivemos greve, é verdade, eu não nego, mas foi uma greve política, em razão de um sindicato vinculado ao PT, e o deputado Adalclever sabe muito bem disso. Mas o que é grave é a Assembleia, de fato, se prestar agora, na sua presidência, a não receber os prefeitos em protesto contra o calote que o governo está dando. Isso reflete de maneira muito grave na administração do eminente presidente, que recusa o recebimento dos representantes das cidades mineiras do Estado, que é o Estado mais municipalista do Brasil. E nunca houve recebimento de polícias, ao contrário, sempre houve diálogo, e esse diálogo, aliás, é a característica da minha serenidade e da minha tranquilidade, conhecida por todos. Obrigado aos candidatos. Por favor, podem retornar a seus lugares. Estamos chegando a 836 municípios mineiros com este programa, o debate entre os candidatos ao governo do Estado. Vamos sortear mais um nome. Papel lacrado. E a candidata Dirlene Marques é a escolhida para fazer a pergunta. Pode ir ao centro do debate, por favor. A senhora quer perguntar para qual candidato? Perguntar para o Pimentel. Por favor, candidato. 30 segundos, candidata. Pimentel, você sabe que a importância que existe em relação à preservação daquelas pessoas que são atingidas por qualquer tipo de crime ou catástrofe. E para nós foi muito surpreendente você ter ido no crime da Samarco, você ter ido para dentro da Samarco dar a sua entrevista. Na hora que as pessoas estão mortas e está destruindo. Como é que você vê esse tipo de situação e como você se comportaria daqui para frente? 1 minuto e meio, candidato. Bem, respondendo à pergunta da Dirlene, quando houve o desastre ambiental em Mariana, da Samarco, eu me desloquei no mesmo dia para lá e depois eu fiz várias visitas, várias inspeções, fui ao local do acidente várias vezes, e dei, de fato, uma entrevista coletiva, como ela mencionou, no estabelecimento da Samarco. E por que isso? Porque a força-tarefa de emergência que tinha sido montada pela Defesa Civil, pelo Corpo de Bombeiros, pela Polícia Militar, pela Prefeitura Municipal de Mariana, estava localizada lá, porque é onde tinha melhores condições para localizar uma força com aquele aparato técnico. Havia heliponto, deslocamento de gente, caminhões, pás carregadeiras, enfim. Foi por isso que eu fui para lá. Mas eu fiquei um período de tempo muito curto e depois desci para o local do acidente. Naquele momento, nós demos toda a assistência necessária à população atingida. Eu, pessoalmente, depois fui de helicóptero até as outras localidades e fiz inspeção em loco para garantir a segurança, que a segurança fosse preservada. E ajudei o prefeito a deslocar a população atingida
para o ginásio da cidade de Mariana, onde eu estive também mais de uma vez. Então, o atendimento do Estado naquela situação foi o mais célere possível, o mais veloz possível, e, de fato, foi uma tragédia que nós estamos, até agora, tentando cobrar da empresa a indenização devida. 1 minuto para a réplica. Na realidade, no nosso caso, nós temos lado. Qualquer que fosse esse tipo de situação, porque aquilo para nós, primeiro, foi um crime, porque já era previsto e não teve nenhuma precaução em relação a isso, nós estaríamos do lado das pessoas atingidas e não do lado da empresa dando entrevista. Em segundo lugar, nós assumiríamos o comportamento do Pimentel, que foi flexibilizar a legislação ambiental. Logo após isso, foi votado na Assembleia e foi flexibilizado por esse governo. Isso aí mostra que não teve, de fato, o compromisso com aquelas pessoas que estão ali e que estão sofrendo todo esse crime da mineração, e que é um crime que, além de tudo, essa mineração está isenta de impostos, ela não paga a sua contribuição de forma adequada e ainda tem juros subsidiados para cometer esse tipo de crime em relação à população local. 1 minuto para a tréplica, candidato. Só esclarecendo ao espectador, não existe o que ela está dizendo de isenção de impostos, é verdadeiro, mas é do imposto federal. É uma coisa absurda chamada Lei Candir, que isenta, criado pelo governo do PSDB, ainda na época de Fernando Henrique Cardoso, que impossibilita que os estados cobrem ICMS sobre minério exportado. Isso dá um prejuízo enorme para Minas Gerais, metade do nosso PIB é exportação e não pode ser tributado em função dessa famigerada Lei Candir, que a gente precisa extinguir lá no Congresso Nacional. Agora, nós demos, de fato, toda assistência à população, não ficamos distantes e estamos cobrando da empresa a indenização. Tem um comitê federativo que acompanha, Minas e Espírito Santo fazem parte, as prefeituras dos 30 e tantos municípios atingidos também fazem parte e estão cobrando o tempo todo da empresa. De fato, há uma dificuldade grande em obter a indenização necessária, mas nós continuamos dando assistência à população dentro do que o Estado pode fazer. Muito obrigado aos candidatos. Podem retornar a seus respectivos lugares. Você que está nos assistindo, vou pedir mais uma vez, participe comentando nas redes sociais. Use a hashtag Jogo da Velha Debate na Alterosa. Vamos sortear mais um candidato. Papel lacrado. O candidato é Fernando Pimentel. O senhor pode ir ao centro do debate, candidato, e escolher para quem quer fazer a pergunta. Eu quero perguntar para o candidato Adão Clever Lopes. 30 segundos para a pergunta. Adão Clever, eu vou lhe fazer uma pergunta sobre uma área que você conhece bem, que é a segurança pública. Nós implantamos em Minas um modelo novo de segurança, cujo eixo principal é a segurança comunitária, com essas bases de segurança comunitária que estão colocadas em Belo Horizonte e agora, no segundo semestre, estamos levando para o interior do Estado, para cidades maiores do interior. Depois vamos cobrir todo o Estado. Eu queria ouvir o seu comentário sobre essa mudança na política de segurança pública. Bom, 1 minuto e meio, por favor. Obrigado. Quero dizer que eu reuni com vários prefeitos, os prefeitos, inclusive pela Associação Mineira de Municípios, pena que no dia que eles foram reunir, o presidente faltou. Eu recebi a todos e todos eles pensam a mesma coisa. O que nós precisamos? Segurança pública. Qual que é a maior dificuldade? O sujeito volta para casa e o melhor barulho que ele escuta é o barulho da chave na porta quando o seu filho vai voltar. Eu quero dizer que a base comunitária foi muito boa. Isso foi um grande avanço na área de segurança pública. Mas o senhor tem que melhorar muito, é a Polícia Civil, que está sucateada, está precisando de investimento, os delegados estão sem condição de fazer segurança pública no interior de Minas. Nós precisamos, sim, ampliar para as cidades maiores a segurança pública, como foi feito em Belo Horizonte pela base móvel. E precisamos reestruturar toda a Polícia Civil, que hoje está toda sucateada. O senhor tem 1 minuto.
Nós estamos cuidando também da Polícia Civil, inclusive vamos inaugurar agora uma nova academia da Polícia Civil, moderníssima, lá em Sabará, com toda a condição tecnológica de proporcionar treinamento adequado para os novos agentes. E colocamos 1.000 novos agentes da Polícia Civil, concursados, treinados, nesse governo, foram convocados. Agora, além das bases comunitárias, nós temos o programa das divisas seguras, que vai ser implantado. Já identificamos 380 pontos de acesso, entrada e saída de Minas Gerais, que nunca tinham sido identificados dessa forma. Estamos colocando câmeras e temos o programa Patrulha Rural, que vai começar agora também no interior. Tudo isso somado com a modernização da Polícia Civil e a expansão das bases de segurança comunitária é que está produzindo esse efeito. Os índices de criminalidade em Minas Gerais estão caindo. Caíram 30% os crimes violentos, comparando esse ano, no mesmo período desse ano, com o ano passado. Então, a sua observação sobre a Polícia Civil está sendo cuidada também. 1 minuto para a tréplica. Bom, a grande verdade é que a proposta de outros candidatos, quando fala de integração, é um erro enorme. Essa área eu conheço bem, porque trabalhei lá com o governador Itamar Franco. A integração, para você integrar a polícia, você tem que integrar a academia. Você consegue isso só com no mínimo duas décadas. Então, o maior erro é se falar em integração da polícia sem integrar a academia. A formação do policial, ela é feita na academia. A Polícia Civil tem uma formação e a Polícia Militar tem outra. O maior erro é essa história de integração. O que nós precisamos melhorar é a inteligência, investir na polícia judiciária, que é a Polícia Civil, para a gente poder fazer a integração de informação. Essa que é a grande necessidade de Minas Gerais da segurança pública. Muito obrigado aos candidatos. Podem retornar a seus lugares, por favor. 3 candidatos já fizeram perguntas, ainda temos mais 3. Vamos a mais um sorteio. Papel lacrado. E o candidato é Claudinei Dulim. Candidato, por favor, pode ir ao centro do debate. Para quem o senhor quer fazer a pergunta? Candidato Maris Guia. Maris Guia, por favor. 30 segundos, Dulim, para a pergunta. Candidato Maris Guia, muito se critica acerca da nossa candidatura, tanto a minha quanto a do senhor, em razão de serem candidaturas oriundas de um partido em que vai disputar as eleições sem coligações. Como nós vamos superar a questão das maiorias na Assembleia Legislativa? Como que o senhor pretende fazer maioria na Casa Legislativa para dar governabilidade a Minas Gerais? O meu partido, a Rede, está na fase heróica de nascimento, sobretudo agora a partir da campanha. Desde a Constituição de 1988, nenhum presidente, nenhum governador, nenhum prefeito governou com maiorias estáveis. Absolutamente nenhum. O sistema político é caótico. Admite mais de 35 partidos políticos. O que se tem, na verdade, é uma coalizão eventual em cima de um projeto determinado, um assunto determinado, e logo ela se desfaz. Nós estamos numa situação que todas as pessoas têm que ser chamadas a refletir sobre o Brasil, Minas Gerais e a população. Minas Gerais está falida. São 32 bilhões de rombo que o próximo governador ou governadora irá assumir no dia 1º de janeiro. 32 bilhões, isso tem que ser falado com toda clareza. Como é que vamos enfrentar isto, senão não há perspectiva de acabar com o parcelamento, não há perspectiva de acabar com o déficit fiscal? Eu insisto nisso. Eu quero criar o fundo previdenciário, que é a melhor resposta para acabar com o déficit fiscal, colocando lá dentro a dívida ativa, vai ser cobrada pelo fundo e vai para o fundo, colocando a dívida de Minas Gerais, que vai ser paga para o fundo em negociação com o governo federal. Os bens patrimoniais que o Estado de Minas não usa vão para dentro do fundo para capitalizá-lo, mais as próprias contribuições dos servidores e, por fim, os dividendos da CEMIG e da Copasa. Eu capitalizo Obrigado, o fundo, eu resolvo a crise fiscal. Tempo esgotado, candidato. Obrigado. 1 minuto para a sua réplica, por favor. Bom, candidato, em grande medida, concordo com o seu posicionamento e parte dele também é ação prevista no nosso governo. O que nós precisamos compreender é que a CEMIG não pode ser acionista da Light, que a CEMIG não pode ser
dona de fábrica de bicicleta. O que nós precisamos compreender é que a CEMIG tem que servir aos mineiros. E isso nós vamos fazer no nosso governo. Nós estamos com um planejamento de cortar 7 secretarias no primeiro dia, no nosso primeiro ato de governo. Nós vamos cortar 35% dos cargos de confiança. Mas nós precisamos também reestruturar o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. O IPSENG, que foi traído com a extinção do fundo, do Fundo da Previdência, que foi para o Caixa Único do Estado. Nós vamos devolver a autonomia administrativa ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. Nós vamos dialogar com os servidores, vamos fazer uma reforma resguardando direitos, mas, acima de tudo, preocupando com as pessoas. Obrigado, candidato. 1 minuto para a sua tréplica. Eu já disse aqui, a Anastasia pegou o Brasil ainda com a economia crescendo, embora em ritmo desacelerado. Gastou muito mais do que deveria, endividou o Estado até no ano de 2013 com empréstimo de quase 6 bilhões de reais e gerou, depois de muito tempo, o primeiro déficit fiscal. Já falei disso. A Pimentel assumiu e há 3 anos e meio denuncia a Anastasia. Não fala que o governo Dilma gerou uma recessão de 3 anos e não fala que ele, como governador, absolutamente nada fez para enfrentar o problema fiscal. Por exemplo, os governadores do partido dele, do Ceará e do Piauí, criaram o teto de gastos, fizeram o pacto fiscal com o governo Temer, reduziram secretarias, fizeram o ajuste da folha, fizeram reforma patrimonial. Hoje tem 10% e 14%, respectivamente, de dinheiro livre para investimento. São ótimos governadores. E Pimentel não aprendeu a lição com os próprios colegas. O que fez? Nada. Candidato, obrigado pelo tempo. Podem retornar a seus lugares, por favor. Vamos fazer o 5º sorteio. Papel lacrado mais uma vez. E o candidato é João Batista Marisguia. O senhor pode retornar ao centro do debate, por favor, e escolher para quem quer perguntar. Eu posso perguntar para Pimentel? Não, ele já foi escolhido. Falta quem? Dirlene ou Dulim, por favor. Dirlene. Dirlene, eu ouvi aqui estarrecido o discurso de Anastasia sobre as bondades da educação em Minas Gerais. Realmente é verdade. Primeiro lugar, nos anos iniciais, a nota era 6,3, mas agora no governo do Pimentel foi a 6,5, melhorou 2 décimos apenas, mas melhorou. Entretanto, ele não fala dos anos finais, o 9º ano. No governo dele foi 4,8, só que Pimentel conseguiu a proeza de reduzir para 4,7. Ensino médio era 3,7 no seu governo, continua 3,7. Sabe o que significa um aluno do ensino médio com a nota 3,7? Candidato, seu tempo já terminou. Pergunta. Candidato. Entrar na questão da educação, que eu acho que é o centro, né, da sua intervenção. Nós sabemos que, de fato, a nossa educação ela está do ensino infantil, da educação infantil ao ensino superior, ela está sendo sucateada. E nós precisamos de trabalhar isso. Precisamos de trabalhar, de um lado, recuperando os salários das professoras e dos professores, que não tem como você dar educação de qualidade se as pessoas ganham pouco e não recebem ou são parcelados. E dessa forma você não está pensando na educação. Em segundo lugar, nós temos que pensar na educação em período integral, mas que seja uma educação de qualidade e universal. Não dá para você poder colocar educação integral apenas para uns. Ela é uma educação integral, em especial para o ensino fundamental, isso tem que ser trabalhado. E nós temos que pensar na educação superior, que nós espalhamos, a UENG está, né, em boa parte do Estado, mas a UENG está absolutamente precarizada, porque ela foi desenvolvida a partir da incorporação de escolas privadas. Então, nós vamos ter que trabalhar muito bem, tanto a estrutura dessas escolas, como também, né, a situação do professorado. Se isso não for feito, não adianta você falar em qualidade da educação. Eu, em 4 anos, pretendo levar a nota dos anos iniciais de 6,5 a 8, a nota dos anos finais de 4,7, que recuou a pelo menos 6, e a nota do ensino médio, que é de 3,7, recuou para pelo menos 5,5. Eu vou acabar com a aprovação automática, voltar com a nota, o boletim, e os pais e os alunos vão receber a nota no celular.
Eu vou voltar com os programas de capacitação de professores que eu fiz quando fui secretário de Estado de Educação na década do 90. Aliás, eu fui indicado pelos bispos de Minas Gerais, não foi indicação política. Eu fui indicado pelo colegiado estadual de diretores, não foi indicação política, e levei Minas Gerais ao primeiro lugar nos anos iniciais, no ensino médio, e segundo lugar nos anos finais. Eu sei como fazer programas vinculatórios de formação continuada em serviço, criar um programa estadual de mestrado para professores. Nós temos 12 universidades federais, 2 estaduais e a PUC, podemos fazer isso, negociar durante um ano um plano de carreira meritocrático com avaliação de desempenho e vou despartidarizar a educação. Obrigado. 1 minuto para a sua tréplica. João, é claro que você conhece a educação, você já foi secretário, eu conheço também muito bem a educação, que eu vivo a educação enquanto tal, mas eu vivo também o outro lado como mulher e como professora, e eu sei que não adianta você falar que vou fazer isso se você não der as condições para isso ser viabilizado. Por isso é que nós estamos discutindo como é a situação da mulher no caso do ensino infantil, que nós temos que reconhecer que se essas mulheres não tiverem uma educação infantil, onde pode deixar as suas crianças em período integral e que as professoras, de fato, sejam reconhecidas enquanto tal e recebam salários adequados, isso não vai resolver o problema do ensino superior. Então, nós temos que trabalhar da educação infantil ao ensino superior, pensando tanto nas professoras quanto nas condições dadas para que elas possam exercer a sua função. Muito obrigado ao candidato e à candidata. Podem retornar a seus lugares, por favor. E o papelzinho que sobrou é do candidato Anastasia. Mais uma vez, ficou no último lugar. Só para perguntar. E o candidato Dulinha, quem vai receber quem vai responder, por favor. Candidato Dulim, Minas chegou no fundo do poço. Agora nós temos um fato inédito. Os servidores do Estado que têm empréstimos consignados não estão sendo descontados da folha de pagamento e os valores não estão sendo repassados aos bancos. O Tribunal de Justiça noticiou isso, inclusive, ao Ministério Público Federal, para indagar o que está acontecendo. Queria ouvi-lo sobre essa situação que me parece muito grave. 1 minuto e meio, candidato, por favor. Sim, candidato. Muito grave a situação de Minas Gerais. Jamais percebida na nossa história, infelizmente. Nós estamos extremamente preocupados com o governo que nós vamos receber. Mais do que isso, é preocupado com as soluções que temos que tomar imediatamente. Eu já disse aqui que nós tomaremos medidas austeras, duras, algumas impopulares, mas nós vamos promover, como eu disse, o corte de secretarias, o corte de cargos comissionados, nós vamos fazer um levantamento patrimonial do Estado, porque o Estado tem patrimônio que nem sabe que tem, nós vamos e financia custeio desse patrimônio. Então, nós vamos tomar medidas austeras. Nós vamos cortar 35% dos cargos de assessoria no Estado de Minas Gerais, porque são cargos de recrutamento amplo. E os cargos de direção e de gerência, nós vamos realmente priorizar servidores da casa. É preciso que as pessoas compreendam que nós estamos dispostos a fazer um governo diferente. Nós estamos dispostos a fazer um governo em que o governador do Estado vai governar para as pessoas e com elas. Nós vamos ter esse cuidado. Nós não vamos visitar o Estado, nós vamos estar presente. O Estado vai estar presente em todas as regiões do Estado de Minas Gerais. Mas nesse primeiro ano, nós vamos arrumar a casa. Nós vamos sofrer muito, governador. Nós vamos sofrer muito, e o senhor sabe bem disso, para colocar a casa em ordem, para devolver o salário dos servidores em dia, para poder valorizar as nossas polícias, tanto a militar quanto a civil. Nós tomaremos uma série de medidas que alcançarão as pessoas. Mas devolvo a pergunta para o senhor. O que o senhor pretende fazer? 1 minuto para a réplica. Enquanto nós, nesse debate, estamos aqui, especialmente os nossos adversários, falando em bilhões, bilhões e bilhões, eu me preocupo com você, que é servidor público, e que está faltando centenas de reais, dezenas, poucos mil reais, para ter o seu salário em dia. É essa preocupação com a família do servidor, com os militares, com os professores, que nós devemos ter de modo humano. Os bilhões que aqui são falados estão quase no mundo da irrealidade. É inacreditável a posição do atual governo, que consegue reter os pagamentos que são feitos no contra-cheque e deveriam ser levados ao banco, tornando essas pessoas devedoras, inadimplentes, negativadas no crédito e no SPC. Isso é muito grave, é um fato inédito na história do Brasil, como também foi inédito o recolhimento dos valores devidos às prefeituras municipais.
Gerais, colocar o Estado em ordem, com respeito ao servidor, com trabalho sério, uma equipe enxuta e muito profissional, como fizemos em 2003. Nós vamos juntos, tenho certeza, reconstruir Minas Gerais. Réplica de 1 minuto, por favor. Sim, governador Anastasia. E mais do que isso, nós precisamos regularizar os repasses dos municípios. E eu acredito que não é possível regularizar o que nós estamos devendo atrasado para os municípios. Nós temos que fazer um estudo gigantesco com técnicos qualificados sobre o comando austero do governador do Estado, sobre o meu comando. Nós vamos fazer um estudo rigoroso para pagar os municípios aquilo que é devido a partir de agora. Nós vamos rediscutir o anterior, vamos ver como é que nós vamos operacionalizar isso, porque isso envolve questão judicial, porque esse dinheiro vai ter que entrar no caixa da educação. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos tirar uma equipe para, em 50 dias, dar um resultado para os municípios e esclarecer a eles como é que nós vamos fazer os repasses imediatamente, a partir desses 50, 60 dias, e os atrasados que não estão sendo repassados, nós vamos reunir com os prefeitos, conversar com as câmaras municipais e vamos encontrar uma solução para os municípios, porque Minas, ela parte e vive a partir dos municípios, e isso é importante ressaltar. Muito obrigado aos candidatos. Podem retornar a seus lugares, por favor. Nós vamos para o último intervalo e voltaremos com a palavra dos candidatos. Eles vão falar diretamente para você, eleitor. Fique com a gente, nós voltamos já já. Estamos de volta com o debate entre os candidatos ao governo de Minas Gerais, debate realizado pelo Grupo Diários Associados. Neste bloco, cada candidato tem 1 minuto para apresentar as suas propostas e fazer as considerações finais. A ordem de fala de cada candidato foi definida em sorteio prévio. O primeiro candidato, aliás, é a candidata Dirlene Marques. A senhora pode ir ao centro do debate. Confirmando com a organização, 1 minuto. 1 minuto e 30, corrigindo, por favor. A senhora pode ir ao centro. Estou hoje aqui nesse lugar. Estou aqui hoje nesse lugar com a ousadia de quem sabe lutar, de quem lutou a vida inteira pelas mulheres, pelos movimentos sociais, nas ruas e em todos os locais. Mas eu estou aqui porque eu participo de um partido que tem a sua origem nos movimentos sociais. E é exatamente por isso que eu represento esse partido. Mas não só eu. Toda a minha chapa de majoritário, como a chapa proporcional, ela representa esses movimentos, representa as lutas que estão todos os dias nas ruas. E é por isso que nós estamos aqui pedindo o seu voto, que você vote nos nossos candidatos proporcionais, que todos eles têm uma história de movimento, têm uma história de luta, e que eles representam, de fato, essa ousadia da mudança. E peço também o seu voto na nossa chapa majoritária, numa chapa que é constituída de professoras e professor, e que sabe efetivamente para onde nós vamos. Sabe a importância da educação, mas não só da educação. Nós sabemos da necessidade que temos de fazer uma mudança radical em nosso país, porque do jeito que está, não dá mais para ficar. Nós contamos com vocês para confiar em nós, para dar o seu voto, para dar a sua força, porque nós sabemos como é lutar nas ruas e agora queremos lutar no institucional. Vote 50, majoritário e proporcional. Obrigado, candidata. Pela ordem definida em sorteio, o pronunciamento agora será do candidato Fernando Pimentel. Por favor. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer aos Diários Associados, à TV Alterosa, aos candidatos que participaram do debate. Dizer para quem nos acompanhou até agora, o mineiro, a mineira que está nos assistindo. Vocês viram aqui muita conversa, muitos números, a grande maioria números equivocados, muito palavreado, muito debate. Mas, olha, quem de fato está trabalhando por Minas Gerais é o governador que vos fala. Trabalhando dia e noite para consertar o estrago herdado do desgoverno que foi esses 12 anos de PSDB aqui no Estado. Então,
eu quero dizer com toda sinceridade, eu falo a verdade e faço uma campanha com serenidade, ouvindo as críticas, muitas delas infundadas, injustas, que foram feitas aqui. Estou trabalhando por Minas Gerais, ao contrário dos senadores de Minas, 3 que nós temos, que lá em Brasília não fizeram nada pelo nosso Estado, absolutamente nada, e ainda ajudaram a patrocinar o golpe de Estado que colocou Temer no governo e está trazendo essa verdadeira tragédia para o Brasil inteiro. Eu quero dizer que eu tenho um lado, você sabe o meu lado é o lado do povo mineiro, e é desse lado que eu estou disputando essa eleição, é desse lado que eu venho com serenidade, com humildade, pedir ao eleitor e eleitora, vote 13 em outubro, vote 13 para presidente, vote 13 para ministro, para governador, vote 13, é o voto certo. Obrigado, candidato. Seguindo a nossa ordem agora, teremos a fala do candidato Claudinei Dolim, por favor. Por favor, candidato. Meu amigo, minha amiga, você que está em casa agora nos assistindo, tarde da noite, amanhã cedo a luta recomeça. Nós temos que recomeçar a luta amanhã cedo. E é assim que nós vamos fazer no nosso governo. Nós vamos trabalhar desde cedo até a última hora da noite para recompor Minas, para recolocar Minas no caminho certo. Mas como é que nós vamos fazer isso? Com muita sensibilidade, com conhecimento do nosso Estado, dialogando com as pessoas, conversando com elas. Nós vamos estar presente em todas as regiões do Estado. Você aí de Campos Altos, né, com o nosso Café do Cerrado, você de Santa Rosa da Serra, você de São Gotardo, vai ter o governo, o nosso governo presente na sua vida. Você dona de casa, você mãe, pai de família, conte com o governo que nós vamos estabelecer em Minas Gerais a partir de janeiro. Não vai ser um governo palaciano, não vai ser um governo de cúpulas partidárias, não vai ser um governo que defenda interesses outros que não os seus. O nosso governo vai ser um governo diferente, porque nós somos diferentes deles, mas nós somos iguais a vocês. E nós vamos estar perto de vocês o tempo todo. Você vai sentir a presença do Estado na sua vida. Você vai sentir que a saúde para a sua mãe chegou até o seu município, que a educação para o seu filho está até no seu município, e que a segurança para o seu povo também vai estar no seu município, através de um governo justo, austero e cuidador. Nós vamos cuidar de vocês. Muito obrigado, candidato. Pode retornar a seu lugar. E seguindo a nossa ordem, agora teremos a fala do candidato Antônio Anastasia. 1 minuto e meio, por favor. Mineiras e mineiros que nos acompanham até esse momento. Como todo homem, eu tenho muitos defeitos, mas Deus me deu o dom da serenidade e do equilíbrio. Vimos aqui inverdades, falsidades, informações equivocadas, mas eu não vou perder o meu equilíbrio, a minha serenidade em discutir isso. Que a minha energia, toda ela, está focada em reconstruir o Estado e me preocupar com você, militar, professor, cidadão, que não está tendo o serviço público de qualidade que merece ter. E é com tristeza que vemos esse sentimento de abandono que hoje está em toda Minas Gerais. Temos de gastar a nossa força exatamente em reconstruir o nosso Estado. E vou fazê-lo com a experiência que tenho. E peço, tão somente, compare o que fizemos entre 2010 e 2014 no nosso governo e o que está sendo feito agora no governo atual. Converse com o seu vizinho, que é servidor, converse com a pessoa que está na padaria e que caíram as suas vendas. O que aconteceu com Minas, esse Estado tão glorioso e que nós gostamos tanto. Hoje, estamos envergonhados. Não podemos ficar assim. Minas é um Estado especial e é exatamente o amor a essa terra que nós todos temos, é que nos dará essa energia, não para discutir as questões desses bilhões que foram falados aqui, mas preocupar com você, com cada família, com cada pessoa, porque nós vamos avançar e não vamos deixar ninguém para trás nessa reconstrução coletiva de Minas Gerais. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigado, candidato. Seguindo com os pronunciamentos finais de encerramento desse debate, convidamos o candidato Adalclever Lopes para a sua fala de 1 minuto e meio. Quero agradecer à TV Alterosa, Diários Associados, agradecer a todos os candidatos que aqui estão, dizer que a nossa proposta ficou bem clara, é muito diferente dessa briga, desse rancor, desse ódio. Nós queremos fazer um governo de inclusão, um governo
principalmente de construção, conversar com todos. A primeira coisa é unir os mineiros. Nós precisamos de unir os mineiros numa reivindicação única. Hoje, o que acontece? Morre gente na 381, morre gente pela segurança pública, pela falta de saúde. Nós precisamos de unir os políticos mineiros para reivindicar o que é verdadeiramente de Minas. Eu quero aqui demonstrar que nós, em momento nenhum, fizemos política de ódio nem de rancor. Nós não fizemos, em momento nenhum, política de exclusão e de terra arrasada. Nós vamos fazer um governo de inclusão. Precisamos de todos os candidatos que compõem a nossa chapa do voto. Nós precisamos que vocês olhem diretamente nos olhos de cada pessoa e diga o seguinte: nós precisamos de um governador de Minas que una os mineiros. Ninguém aguenta mais o ódio e o rancor. Quero agradecer a todos e pedir o voto no dia 7 para o 15, que nós vamos representar com muita lealdade, fidelidade, com rancor. Nós não vamos passar nem perto. Rancor e ódio não faz parte da nossa proposta. Muito obrigado e que os mineiros escolham aquele que representa melhor o que é do mineiro, a paz. Muito obrigado, candidato. E encerrando este bloco com o seu pronunciamento final, convidamos o candidato João Batista Marisguia. Por favor. Meus cumprimentos aos diários associados e à Alterosa, meus cumprimentos aos candidatos. Acho que fizemos um debate razoável. Eu estava há 20 anos fora de partido, fora de política, fora de governo. Fui convidado para ser candidato a governador. Aceitei, sou brasileiro, sou mineiro e tenho um sonho: criar em Minas oportunidades para os jovens que estão marginalizados nas periferias da grande Belo Horizonte e nos interiores. Escola em tempo integral, com empreendedorismo, tecnologias, esportes, artes e formação, para que saiam da condição de geração nem escola, nem emprego, como cidadãos. Este é o grande sonho. E ao lado dos prefeitos, assegurar também a universalização da creche em tempo integral, para que as mulheres disponham desse benefício civilizatório. Trago comigo as paixões do Vale Verde da minha juventude, os valores, alguma sabedoria de vida. Aprendi a governar e sei liderar, com serenidade, firmeza e coragem, para enfrentar os privilégios que o atual e o ex-governador distribuíram em Minas Gerais para as elites do judiciário, do legislativo e outras, promover o ajuste fiscal e a retomada do crescimento econômico. Em, no máximo, um ano, pôr em ordem a situação econômica do Estado de Minas Gerais. Está encerrado, muito obrigado. Candidato. Muito obrigado. E nós estamos encerrando este debate. Assim, os diários associados esperam ter contribuído para o processo eleitoral e democrático de Minas Gerais. A você, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado também a todos os candidatos que aceitaram o convite da TV Alterosa e dos diários associados, do Jornal Estado de Minas, do Jornal Aqui e do Portal Uai. Não se esqueça, nesta quarta-feira, cobertura completa em todos os nossos veículos, nos jornais impressos, nos portais e também aqui na TV Alterosa. Uma boa noite a todos, um bom voto no dia 7 de outubro.